Se a gente perceber que trago também o Dr. Jim Tucker, que está vivo e que continuou o trabalho do Dr. Ian Stevenson, que eu recebi aqui uma psicografia em inglês há muitos anos, 2013, quando a gente teve aquelas psicografias públicas. Ele psicografou para Jim Tucker lá nos Estados Unidos. Ele psicografou aqui em inglês, estou numa carta em inglês, para o Jim Tucker lá, que foi aquela pessoa que ele treinou, né, e deixou lá. Que tem uns casos muito legais, o Jim Tucker tem na internet, do menininho que começa que ele era policial, foi morto nessa conveniência de posto ali, era policial, e teve um assalto e ele foi lá e aí o assaltante, um tiro aqui. O menino, quando nasceu, Ian, ele nasceu com um problema no coração. E aí, quando ele era pequenininho, ele começou a dizer para a mãe dele, eu não fazia isso com você quando você era pequena. E começou a dizer o nome dos gatos que já tinham morrido já, lá atrás. Como dizer que ela era o pai dela. Aí o doutor Jim Tucker foi chamado, tem muitas lembranças. Muitas lembranças. Então quer dizer que existem fendas. A gente tem algumas fendas assim. E são fendas ruins e fendas boas. Então, na nossa caixinha preta aqui, tem as coisas boas que nós fizemos. Então isso já é demonstrado através da nossa... Agora tem as coisinhas negativas. Muitas pessoas têm problema. Porque uma pessoa... Eu não acredito que uma pessoa ela vira sexolatra nessa vida. Não. As oportunidades são muitas. Porque lá atrás, em outras vidas, a pessoa tinha uma volúpia muito grande. E nessa, com toda essa coisa que foi colocada aí, né? Na época era revistas, quando eu era criança ali, revistas, né? Que às vezes os adultos deixavam revista. E às vezes os adultos também deixam filmes, as crianças, se estiverem vendo aquilo na cabeça da criança, como a criança ainda tem muita recordação, porque é um perigo a criança até 10, 11 anos, o que você faz com ela. Porque ali ela tem muita recordação ainda, pode ver que a personalidade na puberdade muda, né? Na puberdade muda, porque o timo que está aqui, se você tirar uma radiografia da menina antes de menstruar, o timo vai aparecer na radiografia. O menino, antes de criar o pelinho, já ter espermatozoide, vai aparecer o timo. Depois disso, ele explode e vai para todos os órgãos do nosso corpo. Ele fica como um vinculador energético do nosso corpo. Junto das linfas, junto de toda essa coisa ali. Então, nós temos memórias de coisas lá do passado. Nós temos memórias. Mas o que você faz com essas memórias? Uma vez eu fui atender uma pessoa, e eu fui para um seminário, acho que lá no Nordeste, e a pessoa cismou de vir assim, olha, eu queria que o senhor confirmasse, porque quando eu estive na França, eu tive certeza que eu fui a rainha. Eu olhei para ela assim, e aí o espírito apareceu perto dela, não, ela não foi rainha não, ela era uma pessoa que trabalhava no mercado, e que tinha inveja da rainha. Mas você vê, como isso é emblemático, a pessoa botou na cabeça, porque ela já veio com aquele desejo desde lá. Aí vai essa pessoa fazer uma regressão de memória com a pessoa, e aí a pessoa diz assim, você está onde agora? Agora eu estou no meu trono. Porque é uma coisa que a pessoa tem um desejo. Porque quando a pessoa já teve dinheiro em outra vida, ela já começa assim, pode ser filho caçula, pode ser filho mais velho, né? Acontece muito mais com os caçulas, né? Pelo menos uma moça que era caçula, ela já foi dizendo para a família, aqui nessa pobreza eu não fico. Aí a mãe dela disse, o que eu faço, seu José, com minha filha? Eu disse, olha, ela tem espírito de rico. Então, ela está acostumada, né, com a riqueza. Agora vai ser difícil ela se acostumar com a pobreza. Mas, seu José, mas ele trabalha tanto e essa menina só quer comprar coisa cara, faz dívida... Isso é muitos anos, a gente entendia aqui. Quer dizer, a pessoa são fendas que vêm das coisas que nós não conseguimos ainda melhorar. E aí vem a dor. O que é a dor? É a doença. Se tu não aprende pelo amor, infelizmente, vai aprender pela dor. Aí você diz, mas rapaz, mas aquela pessoa é tão ruim e não adoece. Mas porque ela tem o merecimento que ela conquistou de vir numa família com boa saúde, com tudo mais, e ela tá. E não pode. Senão as pessoas, os bons, não desencarnavam, né? E o Ginho fica, não, você acha que aqui ficar aqui é uma coisa boa? Não é uma coisa boa, é necessário para a gente, o nosso aprendizado de crescimento, que a gente poder aprender a crescer cada vez mais. Mas veja bem, é porque é muito importante o esquecimento do passado. Na questão 392 de O Livro dos Espíritos, 392, Allan Kardec pergunta, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E aí a espiritualidade vem para Kardec e responde assim, o homem não pode e não deve saber tudo. E é verdade, a gente não pode nem deve saber tudo porque a gente não está preparado. Ok? E aí continua a resposta, Deus, na sua sabedoria, assim quer.
E o que eu acho muito importante é essa parte da resposta. Sem o véu desse esquecimento, né? Não poderia, não poderia acercar certas coisas, ou seja, certas coisas iam ficar abertas sem esse véu do esquecimento, né? Então, certas coisas, olha aí, quais são essas certas coisas? Eu acho muito emblemático isso na resposta. Certas coisas, sabe o que é essas certas coisas? São, por exemplo, uma pessoa que chegou há muitos anos, a pessoa me chamou para ver, olha, seu José, o senhor podia ver porque ela está com depressão pós-parto. Naquela época, a gente saía daqui para visitar as casas, a gente fazia evangelho. Tem o seu Miller, que a gente ia na casa dele aqui, né, bem velhinho, né? E a gente ia lá. E aí eu fui numa casa dessa, não, ela está com depressão pós-parto. Quando eu cheguei para a moça assim, ó, um antagonismo energético, ela disse, eu não suporto nem ver aquela criatura. Mas o que é que o Espírito falou comigo? Ele disse, olha, isso aqui é a reencarnação. Ela aceitou, teve uma reunião, faz de conta que eles aqui são os pais aqui, eu sou o Espírito. E aí você disseram, não, pode vir que a gente vai, né? Mas quando chegou que nasceu, deu aquele negócio assim, sai daqui. Né? Quer dizer, porque lembrou do inimigo, da inimiga ali. E não é, quer dizer, para a medicina era depressão pós-parto. Para o espírito que estava me explicando que tem que falar, a gente vai ajudar, e eu dizendo para ela, olha, mas se nasceu é porque você quis. Ah, mas eu não quero não. Sei lá, eu não tenho um negócio. Eu prefiro ficar com meu sobrinho do que ficar com essa criatura.